Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá, nosso famigerado fechamento semanal. Deixa eu colocar este gráfico aqui, que é o que eu mais gosto. E vamos lá. Bitcoin em si não fechou legal, vou ser bem sincero para vocês. Ele fechou com um candle excepcionalmente feio, um candle que geralmente é um candle de mudança de tendência. O que deixa a gente um pouco esperançoso é que o candle fechou verdinho. O que significa esse candle aqui? Que durante a semana abriu, subiu, no meio da semana caiu violentamente e antes do fim de semana ele voltou a recuperar as vendas e ainda fechou acima do patamar que ele abriu. Então, basicamente, foi isso aqui que rolou durante a semana. Subiu, caiu e voltou a subir. Certo? Perdão. E por que isso é interessante para a gente saber? Porque significa que houve uma pressão compradora. Claro que parte dessa pressão compradora, para mim, obviamente, não faz sentido nenhum. Por quê? Porque normalmente essas pressões compradoras aleatórias depois de um movimento quase minúsculo, geralmente são oportunidades de manipulação que são, né, obviamente, pegas pelo mercado. O que aconteceu aqui? Bom, basicamente um candidato pró Bitcoin foi eleito na Argentina e aí, aleatoriamente, o gráfico deu esse pump para cima. Mas foi por causa disso, Felipe? Claro que não. Obviamente que não. Exchanges, grandes mãos, grandes pessoas do mercado aproveitaram esse evento para poder dar uma manipulada no gráfico e ter um background, ou seja, ter um álibi para fazer o que normalmente fazem. Porque aqui nós já tínhamos um topo descendente, então qualquer cara deve ter shortado aqui ou shortado essa mínima aqui para estopar aqui nessa máxima. E aí um candlezinho andou, deu uma andadinha, lembra aquela regra que eu falei para vocês do 1, 2, 3, ou seja, se o primeiro candle andou na direção, o segundo não andou, o terceiro não andou, fecha a tua operação, porque a tendência é que isso aqui aconteça. Mas nem todo mundo tem acesso a esse meu vídeo, porque querendo ou não, nosso alcance ainda é pequeno. E eles não tinham noção disso aqui. Então o cara se manteve shortado nisso aqui. O que aconteceu? Lapada para cima, dá-lhe stop. Vamos dar uma olhada aqui se teve bastante stop hoje. Foi uma liquidação até baixa, não acredito que tenha tido um volumão gigantesco não. Mas alguma coisa deve ter sido jantada pelo mercado. Porque foi o momento aonde era propício para isso acontecer. Olha lá, apenas uma bagatela aqui de 14 milhões, certo? Por volta das 20 horas, que foi justamente nessa pancadona aqui, certo? Então, houve esse decreto lá, né? Que em si não movimenta nada o nosso cenário a longo prazo, então mantemos o nosso pensamento. E agora até um pouco mais crítico, eu pensava que ontem o gráfico ia, né, anteontem na verdade, não, ontem mesmo, né, sábado, verdade, porque amanhã é feriado, dá uma bugada na gente. Eu imaginei que ontem isso aqui seria uma barra verde ignorada, ele viria já com uma pernada de queda, eu até falei isso no vídeo, era possível que isso acontecesse, acabou que não, fechou com candle de decisão e aí consequentemente virou uma barra vermelha ignorada, porque subiu em decisão vermelhinha e aí barra vermelha ignorada. Então, o que era para ser um padrão confirmando esses três candles aqui, virou um padrão confirmando esses três candles aqui. Certo? E agora, Felipe? Bom, agora a coisa fica ainda mais estranha, porque parece que está desenhando um ombro, cabeça, ombro. Claro, ombro, cabeça, ombro feio, ombro, cabeça, ombro minúsculo, muito mais visível no 4 horas do que em qualquer outra coisa, certo? A coisa ainda não está muito agradável, mas volto à nossa previsão, volto àquilo que eu já tinha falado com vocês, ó, rejeitou a 786, eu amo a 786, cara, ô, zona boa para você abrir operação, meu amigo. E aí o que acontece? Nossa previsão continua a mesma, nós temos as métricas do diário, lá da média de 50 períodos, e é onde a gente quer começar a montar a posição. Tocou na média de 50 períodos, a gente vai adicionar coisas para o longo prazo. Não tocou, a gente vai surfando que a gente já comprou lá embaixo, que a gente não é bobo. Nesse fundo aqui a gente comprou sim, obviamente, enchemos a nossa carteira aqui, e agora a gente está aguardando pacientemente, felizmente, nesse momento. Isso aqui ainda não é um candle que vai confirmar uma queda. Por que ele não vai confirmar uma queda? Porque por mais que
a máxima tenha se mantido, ou seja, essa semana não rompeu a máxima dessa semana foi em 38 mil e a máxima dessa semana foi em 38 mil, na verdade $3 a menos, mas né, tudo que é próximo a gente entende como sendo. A gente sabe que chegamos a um ponto da nossa resistência, que é 38 mil. 2 semanas seguidas, 14 dias aproximadamente, não houve uma qualidade do gráfico para romper este ponto específico do gráfico. Então a gente entende que esse aqui é o ponto de suporte, de resistência. Semelhantemente, a gente entende que 34 mil é o ponto de suporte, né? Esse aqui é o ponto de resistência, que é o ponto de suporte. Por quê, Felipe? Porque essa semana aqui também entregou uma belíssima pernada de queda, porém 35 mil segurou o gráfico. Então, se 35 mil segurou o gráfico, a mínima do candle anterior é onde a gente coloca a nossa visão. Por quê, Felipe? Por uma questão psicológica. Aqui é maldade de trader que tem tempo de casa já. O gráfico vai começar a cair e aí vai bater 35 mil. Se ele começar a tocar 35 mil, o que todo mundo vai pensar? Opa, é a mínima da outra semana. Se botar aqui no 4 horas, vai ficar um pouquinho mais visível isso aqui. É a mínima, é o momento onde segurou lá atrás. Então, o gráfico vai segurar aqui, não vai? Não, não vai. Porque aqui vai dar uma bela oportunidade para outro evento como esse aqui. Vai todo mundo abrir operação de long, vai vir as exchanges, vai liquidar todo mundo, vai buscar 34.500 e vai voltar a subir. Tu acha que isso vai acontecer, Felipe? Bom, se eu já não tivesse visto eventos como esse acontecerem desde, sei lá, 2020, 2021 com Bitcoin, eu diria que não, mas como eu já vi centenas de vezes esses eventos, eu estou esperando algo como esse. Então, para que eu pense em abrir operações compradas, mesmo em swing trade, mesmo algo para fazer um scalp rápido, 15, 20% de lucro, eu vou buscar a partir da zona dos 34.500, porque essa zona aqui pode ser muito mais interessante, certo? 4 horas confirma ela, deixa eu apagar essa linha aqui, como também uma zona de liquidez, só que uma zona de liquidez abaixo da zona de liquidez anteriormente criada. Então, a zona de liquidez atual é 35 mil. Só que a chance disso aqui buscar um pouco abaixo só para estopar a galerinha dos 35 mil e voltar a subir, existe. E aí, se isso acontecer, a gente vai entrar em um cenário de lateralização, que, obviamente, só tomaremos posição quando acabar, certo? Esse momento é o que a gente tem, basicamente. Esse candle em si não nos diz nada, não nos diz que vai cair. Se ele tivesse fechado vermelhinho, um doji perfeito, beleza. A chance aqui é muito superior de queda. Cara, muito não, mas é um pouco maior de queda. Se ele fecha num spinning top vermelho, beleza também. Nós temos aqui uma possibilidade de queda um pouquinho mais factível, já que o candle fechou vermelho. Mas nesse caso ele fechou verde e ainda com pavio inferior muito alto, mostrando que houve uma pressão compradora muito maior do que uma pressão vendedora. E é isso que você precisa entender quando você analisa esse tipo de candle. Por isso que esse tipo de candle no fundo acaba sendo um indicador tão bonito de continuidade do gráfico, de alta. Por quê? Porque você tem uma pressão compradora do gráfico muito superior à pressão vendedora. Então, beleza, tem mais gente comprando nessa região do que vendendo nessa região. Show de bola. Continuidade de alta, já que estamos num período de fundo, e aí é dali para cima. Nesse cenário aqui, como nós estamos num topo, a coisa fica meio ambígua. Pô, tem gente comprando no topo, então perigoso. Perigoso você colocar seu capital nisso aqui, extremamente perigoso, certo? Tem volume, tá interessante, embora né, um pouco menor do que deveria, já que é uma região de topo, porque o volume em si aqui deixa a gente numa seguinte dúvida. Cara, será que isso aqui é o topo mesmo? Será que ainda não vai dar mais uma pernadinha para cima e buscar aquela nossa previsão que é entre 40 e 43 ali? E aí sim deixar uma belíssima pernada de volume, demonstrando para a gente que de fato agora é a zona de resistência final, porque o que data uma resistência é justamente um volume descomunal, como ocorreu aqui,
em relação aos outros volumes que eram menores, e como ocorreu nos últimos pontos onde o gráfico formou resistência, sempre tem um volume alto que eu acompanho. Nesse caso, ainda não parece ter tido esse volume alto e a gente acaba tendo múltiplos pensamentos aqui, múltiplos insights sem uma certeza absoluta, certo? Então, mantenho minha previsão, que é o mais óbvio possível, está muito longe das médias, então ainda não está interessante para compra. Pelo menos um reteste no que seria o topo semanal pode ser um pouco atrativo, vai trazer o gráfico um pouquinho para uma zona próximo às médias, vai trazer o RSI pelo menos aqui perto da zona dos 60 ou dos 50, onde ele se torna atrativo para que nós façamos compras. Até lá não tem por que se mover, quem pegou, beleza, quem não pegou, só aguardar, entendeu? Vai acumulando dólares, que é o máximo que a gente pode fazer, esperando a possibilidade que o Bitcoin vai dar de compra. E ele vai, não fica alarmado, porque, meu Deus, o Bitcoin só sobe, eu não vou comprar nunca. Respira, relaxa, ele vai te dar uma oportunidade de compra que seja extremamente positiva, certo? Você vê aqui, quem não teve oportunidade de comprar em 15, porque estava ouvindo doido que ia falar que ia chegar em 10, 12, tranquilo, pôde comprar em 20, teve duas oportunidades de comprar em 21. Ah, mas não comprei em 21, você teve outra oportunidade de comprar em 25. Não comprei em 25, você teve outra oportunidade de comprar em 25. Eu tenho absoluta certeza que se você não aproveitou essas quatro, como eu, pelo menos duas dessas aqui você deve ter aproveitado. Assim como eu acredito que vai ser outro topo ascendente, né? Pelo menos aqui no máximo a região dos 30, certo? E você vai ter oportunidade de comprar de novo. Mas eu tô comprando mais caro, Felipe. É, mas tu tá comprando para vender lá em 150 mil pelo menos. Então não tem por que você se estressar se você tá comprando em 35 ou em 30. O importante é você comprar quando o gráfico formar um suporte. Entendeu? Isso é o mais inteligente. Formou suporte, você compra. Nesse momento não tem suporte nenhum. Então respira, relaxa e aproveite o momento. Menção honrosa na Wild. Fechou o topo duplo. Agora a gente está de olho para saber se isso aqui vem para o rompimento e depois um reteste, onde a gente vai querer adicionar mais coisa aqui, ou se a partir daqui ela vem para buscar novamente ou esse fundo para que nós venhamos a montar mais posições. Não tenho mais posição nenhuma de wild para curto prazo, para longo prazo, nada foi tocado e nada será tocado. Que eu gostei demais desse ativo aqui e carregá-lo-ei pelo máximo de tempo possível, certo? Eu não vou entrar mais em méritos, pelo menos nos vídeos de agora, sobre Federal Reserve ou coisas do tipo, porque o gráfico do Bitcoin parece ter tido um descolamento no que tange aos dados macros. Isso é muito interessante para a gente, porque chegou o momento que nós tanto aguardávamos, o momento que o Bitcoin é o próprio show e o SP500 é um show à parte, certo? Então, como nosso canal é focado em cripto, não tem mais por que a gente ficar de olho no cenário americano, considerando que a gente já entendeu que o Jerome Powell parece estar batendo a cabeça no computador dele e o que está saindo lá ele está falando, porque, perdão, são decisões um tanto quanto questionáveis economicamente falando. Mas, obviamente, ele sabe muito mais do que eu do que está fazendo e eu espero apenas que ele tome a decisão correta, porque as finanças do mundo podem depender das decisões do Federal Reserve, certo? Dando uma última passada aqui no semanal do Ethereum, certo? Oxi. Que inclusive encontrou seu topo duplo após aquele rompimento na nossa cunha, né? Eu falei para vocês dessa cunha. Foi lá, buscou o fundo, fez o rompimento e agora, Felipe? Bom, e agora ele precisa também consolidar um novo suporte. Diferente do Bitcoin, aqui a gente já tem um cenário muito mais forte para a possibilidade de venda, muito mais agressivo, considerando que ele buscou uma zona de resistência do RSI, deixou um volumão interessante de venda, outro volumão interessante também de compra, o que mostra que essa zona aqui de fato é uma resistência. Então entendemos agora que a zona dos 2140 é a resistência mais forte do Ethereum até o momento,
certo? Aqui ele tocou em 2136, aqui ele tocou em 2118. Então, essa zona é o nêmesis do Ethereum. E agora? Agora a gente está olhando para um reteste pelo menos das médias, região aqui 1780, 1800, qualquer coisa nessa faixa de preço aqui, consolidando o gráfico, já vale a pena a gente adicionar posições em Ethereum. Acho que dificilmente ela busca mais embaixo para retestar esses suportes anteriores ou busca próximo da linha de tendência. Eu acredito que essa linha de tendência seja um evento que será esquecido, então as médias devem funcionar como suporte agora, certo? Então é o que nós estamos olhando, a região dos 1800, tocou ali, adiciona mais um pouquinho. Felipe, tu não acha que isso aqui pode desenhar uma continuidade de alta, não? Acho que não, mas para eu adicionar posições aqui, teria que romper a região dos 2140 e retestá-la como suporte. Aí a gente pensa em adicionar posições, certo? Quando eu digo isso, deixa eu explicar para vocês, porque eu já reparei que tem um pessoal que tem dúvida. Então deixa eu explicar. Quando eu digo retestar como suporte, eu não estou querendo dizer algo disso tipo assim, não. Ó. Foi lá, subiu, aí depois voltou, retestou, bonitinho e ficou por isso mesmo. Não tô querendo dizer algo desse tipo aqui não. Quer dizer, esse seria um cenário lindo e maravilhoso, certo? Seria. Eu tô querendo dizer algo parecido com isso aqui também, né? Porque depende muito de como o gráfico vai funcionar. Rompeu, beleza? Rompeu. Do que rompeu, ele já deixa um candle pequeno logo após. Pode ser uma barra vermelha ignorada. Já deixa uma barra vermelha ignorada tocando o próximo, fechando o próximo dessa zona, porque isso já indica que a próxima barra já pode ser um tapão para cima, que obviamente vai ser a barra que nós queremos de ignição. Então, isso aqui também é reteste de média. De média não, de resistência rompida. Então, eu adiciono posições aqui. Claro, no cenário de romper, voltar e fazer uma consolidação, eu adiciono muito mais posição do que eu adicionaria aqui. Aqui eu adiciono bem menos mão, haja vista que é uma consolidação fraca. É uma consolidação fraca, é um padrão fraco que não vale eu colocar uma finança muito grande num cenáriozinho desse aqui. Um cenário como esse é muito mais bonito para a gente adicionar posições. Mas eu não fico de fora, porque pode ser um rompimento verdadeiro para continuidade de alta, certo? E aí eu não gosto de ficar de fora. Por exemplo, como foi aqui. Olha a diferença. Rompeu, caminhou, passeou em cima da zona do rompimento e depois subiu. Quando é assim, é lindo demais. Dá pra gente colocar bastante mão aqui. Pra gente colocar bastante coisa. Quando é um rompimento mais fraco, fica difícil a gente querer adicionar esse tipo de posição. Mas a gente sempre adiciona uma coisa ou outra porque é interessante pra gente. Então, se eventualmente voltar a subir e romper isso aqui, é assim que eu quero analisar o gráfico, mas tendo muita atenção à região dos 2140. Tocou nela, não rompeu, pode valer uma operação vendida também, tá? E aí a gente fica de olho no Ethereum para essa semana, para tanto pegar operações compradas quanto operações vendidas. E é isso, basicamente, que nós temos para o nosso famigerado Bitcoin. Vamos torcer que essa semana seja uma semana tranquila, né? O Bitcoin ele tá caminhando, pelo menos no diário, para buscar a formação de um suporte. Parece que ele quer fazer isso, mas como a hype está extremamente alta, exchanges e grandes players estão aproveitando para fazer sua liquidez em cima da sardinhada, certo? E é isso. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Espero ter sido útil para você. E é isso. Valeu. Tamo junto.